Pera lá, gente. Um segundo, que eu sou a pior vlogueira do universo hoje. Ai, gente, eu esqueci de gravar o final de ontem. E aí é o dia seguinte. E eu voltei aqui pro parque, porque ontem, quando eu fui caminhar, acho que eu consegui mostrar um pedaço pra vocês. Ainda tem bastante formação de gelo e tudo mais, mas hoje tá bem mais quente. Inclusive eu dei uma errada na roupa de novo. Tá 19 graus aqui. E quero compartilhar um pouco mais daqui, né? Desse solzinho gostoso, no dia como tá, pra vocês poderem curtir um pouquinho comigo. Olha, a ideia toda era que esse vídeo fosse um só. Com o dia anterior eu tinha pensado em juntar os 2 dias em um, porque eu não imaginava o que ia acontecer. Eu não imaginava que nesse dia eu ia acabar pensando em tantas coisas como eu pensei, e mais do que isso, que eu fosse acabar me sentindo tão à vontade de falar elas pra vocês. Então, o que era para ser só um passeio na trilha virou meio que um amontoado de reflexões sobre a minha vida aqui no Canadá, sobre imigração, sobre saudades e tantas outras coisas. Então, se segura aí. Talvez pareça um pouco desconexo, mas no final vai fazer todo sentido, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto tanto desses trechos aqui. Aqui quando tá, tipo, durante o verão ou até o outono, você tem uma cobertura tão grande que parece que, sei lá, você tá no meio de uma floresta. Mas quando você vê essa época do ano, você vê que, nossa, é super... Não tem nem como se perder. Como vocês viram aqui, durante essa época fica bem... meio deserto, assim, sabe? Costuma ter bastante gente aqui durante o final da primavera, o verão, até o começo do outono. E aí chega o inverno, deixa tudo careca. Parece que fica super vazio, fica muito deserto aqui. Mas eu gosto bastante dessa época do ano, porque eu consigo basicamente enxergar com a minha câmera muito mais fácil os bichos. E essa época eles começam a sair da toca, porque eles estão com fome. E alguns já tiveram filhotinho e tudo mais, e aí eles têm que sair. E eu acabo conseguindo fazer umas fotos legais nessa época do ano. Então é muito bacana. Então, como vocês puderam ver, tinha um esquilo dormindo ali. Eu adoro. Pro pessoal aqui é tipo o que é pra gente, sei lá, aquele pardalzinho ou qualquer passarinho que a gente tem no Brasil. Eles ficam encantados quando eles vão no Brasil, veem a quantidade de pássaro que a gente tem. E a gente vem aqui e fica babando nos esquilinhos deles, sabe? É muito engraçado isso. Às vezes o pessoal fica olhando pra mim com uma cara de: meu Deus, por que você tá filmando isso? Por que você tá gravando, tirando foto? Porque é algo tão mundano, tão simples. Mas pra mim não é. Eu tô aqui faz 6 anos e eu não consigo acostumar. Eu adoro esquilo. É o que eu falei dos bichos com fome. Essa época do ano, você consegue ver coisas que normalmente você não conseguiria enxergar por causa da folhagem. Então eu recomendo, apesar de não ser tão vistoso para as fotos, se você for focar em bichos, se a sua ideia é fotografar passarinhos, se você tem um hobby assim, é uma ótima época. É uma pena que eu não vá conseguir pegar os sons aqui, mas tá uma sinfonia em volta de mim.
E agora, meus amigos, se segura que lá vem uma série de reflexões sobre a vida aqui no Canadá. Cara, é muito louco. Eu lembro de estar aqui fazia 2 meses, mais ou menos, e olhar e eu tava tão encantada com tudo. Isso aí foi pré-pandemia, foi pré-tanta coisa, sabe? Uma outra época de vida. E eu falava, meu Deus, será que algum dia eu vou me acostumar com isso? E agora, 6 anos depois, eu vou dizer pra você que eu não me acostumei ainda. Eu sou encantada com esse lugar. Com as coisas que as pessoas aqui acham, sabe, mundanas. É igual quando você vê vídeo de gente que vai pro Brasil e visita e fica encantado com coisas que, assim, tipo, estão no seu dia a dia. Você passa pelo mesmo esquema. Óbvio que tem gente que tem mais dificuldade em se adaptar, em abraçar as coisas. Acho que depende muito de onde você tá e qual a cabeça que você veio, qual que era seu objetivo quando você veio. E tudo é uma troca, sabe? A vida é uma troca. Você sempre abre mão de alguma coisa para conquistar alguma coisa. Às vezes a troca é muito dura, ela é muito dolorida. Tem dias que eu não vou mentir, dói você tá aqui. Mas no final, pra mim, vale tanto a pena. Eu tenho tanta paz aqui. Eu gosto tanto sabe, de tudo. Da natureza, do fato de ter 4 estações, da paz que eu sinto. Eu saí de casa, eu tô com a minha câmera, eu tô com essa outra câmera na minha mão, eu tô com o meu celular e eu posso pegar essas coisas do meu bolso a hora que eu quiser, sem me preocupar, sabe? São certas... É uma comodidade em questão de segurança que foi o que me fez ter certeza que era aqui mesmo que eu queria ficar. Minha vida aqui é muito boa. Não é todo imigrante que tem uma vida boa aqui, a gente sabe que a vida é muito dura, dependendo de como você veio, de onde você veio, dependendo da cor da sua pele, dependendo de seu grau de inglês para se comunicar, ou se você estiver em Quebec, da sua proficiência em francês também. Então, são experiências diferentes, né? Ultimamente eu andei vendo muita gente aqui falando o quanto sente saudade do Brasil. E realmente tem coisas que fazem falta, mas eu não trocaria a vida que eu tenho hoje por nada. Apesar da saudade da minha família, apesar de tudo, assim, né, e certas facilidades que você basicamente tem que reaprender a viver quando você muda para outro país. Mas eu não consigo me imaginar em outro lugar que não seja aqui agora. Mas a imigração não é um morango. Nem tudo é simples e muita gente não fala da parte difícil. Tem várias coisas que você deve considerar antes de pensar em imigrar para um lugar. Eu tive sorte da minha experiência ser uma experiência boa e ainda assim tiveram vários percalços nesses 6 anos. A gente passou muita coisa aqui que eu nunca imaginei que eu iria passar na minha vida, bastante perrengue. E tem uma parte da troca que ela é dolorosa. Eu às vezes falo que é como morrer em vida. Você continua vivo, mas é como se você morresse pro lugar de onde você saiu. Então, você vê a vida continuar. Você vê os seus amigos fazendo coisas sem você. Você vê a sua família crescendo, envelhecendo e tendo experiência sem você. E se você tem FOMO, eu não recomendo. Talvez não seja uma experiência muito bacana para você, mas eu acho extremamente enriquecedor. Mudou a minha vida em vários aspectos. E foi aqui que a minha vida passou a ser minha. Então, nesse sentido, eu vou dizer que é muito bom. Mas vocês também vão ver um trecho agora em que eu sou aberta e falo uma parte do quão doloroso tá aqui. Lá eu falando com a câmera, gente, pra mim isso é uma dificuldade tão grande, era uma dificuldade tão grande, ao menos. E é muito legal perceber que tá diminuindo com o tempo. Algo que eu queria fazer. E eu sempre faço essa trilha aqui e aproveito pra ficar pensando na vida, sempre ver umas coisinhas na cabeça. E é muito legal ter companhia hoje pra fazer isso.
Eu fico super feliz quando as pessoas visitam, quando minha mãe vem. Sinto morro de saudade da minha melhor amiga que está no Brasil. E nesse trecho aqui eu tô lembrando bastante dela também, que foi uma das últimas fotos que eu tirei. Eu aproveitei. Gente, desculpa, minha melhor amiga é lindíssima. E quando ela veio pra cá pra me visitar em 2022, eu aproveitei pra encher meu portfólio de fotos dela. E uma das últimas fotos que eu tirei aqui. E eu lembro de estar com o coração pequenininho, apertadinho já, de saudade, sabe? Mas é a vida. Como eu disse, é uma troca. Nem sempre ela é gostosa. Muitas vezes ela é dolorosa. A gente ganha coisas e perde outras. Infelizmente. Tem um outro trecho da trilha que outro dia eu passo com vocês. Hoje eu não vou passar ainda, porque eu tenho quase certeza que ainda tá meio cheio de neve. Ele é uma baixada assim. E ontem eu não quis passar, porque se o trecho que eu passei tava cheio de neve, aquele ia estar. E hoje, apesar do lado que a gente passa ter dado uma melhoradinha assim, eu acho que esse outro lado ainda vai estar bem cheio de neve, escorregadio. Então não tô afim de morrer, não era esse o objetivo. Então bora voltar pelo caminho que a gente veio. Irmão, essa subida aqui às vezes quebra, gente. É isso, gente. Tá aí um vlog honestão, sincerão, feito em 2 dias. Não quis me dar o trabalho de sair fedida 2 vezes com a mesma roupa e fingir pra vocês que foi gravar tudo num dia só, porque não foi. Foi gravado em 2 dias. Vocês viram um pouquinho do meu dia a dia aqui. Uma trilha que eu gosto muito. E espero que vocês curtam. Tiver uma conversinha honesta. E é isso que vocês podem esperar de mim aqui. Honestidade, sinceridade, bora nós. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!